alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 97 da disciplina de Matemática. Para fazer as anotações durante a nossa aula, realizar as atividades, é importante que você esteja com seu caderno, lápis e borracha, ok? Hoje, então, a nossa aula é sobre lógica. Você sabe o que é lógica? Já ouviu falar nessa palavra? Então, hoje nós vamos aprender o que ela significa. Os objetivos da nossa aula: resolver problema de lógica contendo dados numéricos e não numéricos, ou seja, com ou sem números, compreender o texto do problema utilizando o pensamento dedutivo e raciocínio lógico para chegar à conclusão, à solução, e utilizar e representar estratégias diversas de resolução. Então, na lógica, nem sempre a gente vai utilizar números, apesar de a gente estar estudando sobre ela em matemática, ok? Nós também vamos ter problemas envolvendo a lógica sem números, mas ainda assim ela faz parte do conteúdo da matemática, porque ela envolve o raciocínio lógico, ela envolve o pensamento, ok? Então, a lógica é o uso do raciocínio, do pensamento para resolver um problema. Na matemática, usamos a lógica em situações em que encontramos problemas em que, além dos números, precisamos pensar um pouco mais e observar o problema com bastante atenção. Então, ele é um pouco diferente do que quando nós fizemos, por exemplo, algumas atividades sobre resolver problemas de adição, de subtração, multiplicação e assim por diante. Que lá nós tínhamos, os dados, nós tínhamos as informações, os números que deviam ser somados ou diminuídos ou multiplicados, divididos, e na lógica não. A gente não tem com tanta clareza essas informações. A gente precisa, então, ler com mais atenção, buscar as informações que estão implícitas também no enunciado, nas imagens, certo? Para que a gente consiga, então, resolver esse problema. Então, observem aqui, ó. No quadro ao lado, nós temos 4 tipos de frutas. Nós temos maçã, uva, abacaxi e limão, certo? Aqui nesse quadriculado aqui. Nós precisamos preencher agora todos os espaços usando apenas essas frutas, ok? A maçã, a uva, o abacaxi e o limão. Mas elas não podem se repetir dentro dos quadrados e nem na mesma linha ou coluna. Por exemplo, aqui vocês conseguem observar que na malha nós temos 4 espaços diferentes, 4 quadrados dentro dela. Dentro desse mesmo quadrado, por exemplo, aqui nós já temos maçã e uva. Então, nós não podemos colocar mais uma maçã ou mais uma uva. Então, ali nós podemos colocar um abacaxi e um limão. Mas, além delas não poderem se repetir dentro do quadrado, elas também não podem se encontrar na linha. Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma maçã e uva. Então, nas linhas eu não posso ter novamente outra maçã ou outra uva, certo? Nem nas linhas e nem nas colunas. Então, aqui eu já tenho a maçã, ela não pode se repetir. Nessa coluna eu já tenho a uva e tenho o abacaxi. Então, eu não posso repetir. Então, eu preciso colocar as frutas sem que elas se repitam dentro do próprio quadrado, sem que elas sejam, se repitam, tenha outra igual na mesma linha ou na mesma coluna. Então, esse é um problema de raciocínio lógico que nós vamos resolver sem utilizar números, sem fazer contas, ok? Apenas utilizando o nosso raciocínio lógico, o nosso pensamento, as nossas ideias, ok? Então, aqui pensando, Então, eu já tenho neste quadrado maçã e uva. Então, eu posso colocar um abacaxi e um limão. Aqui eu tenho apenas a uva, então eu tenho espaço para a maçã, para o abacaxi e para o limão. E assim por diante. Também pensando que nós não podemos repetir elas nas linhas e nas
colunas, certo? Então, fica, né? A gente precisa de bastante atenção, observar cada quadrado, observar cada linha, cada coluna, para que a mesma fruta não se repita. Então, pare um pouco e tente resolver esse problema. Siga com atenção as orientações, pois só há um jeito correto de preencher o quadro. Então, não tem como eu resolver de uma maneira, você de outra, o colega de outra. Só existe, por ser matemática, né? Uma ciência exata, só existe uma única maneira de resolver este problema. Então, vamos ver aqui no exemplo a seguir como que a Maria pensou para ela resolver esse problema. Então, vamos lá. Na primeira linha, eu coloquei um limão e um abacaxi na quarta coluna. Depois, na segunda coluna, faltava a maçã. Como no quadrado superior esquerdo faltava abacaxi, fui lá e coloquei um. Fui pensando assim até completar o quadro todo. E o quadro da Maria ficou assim. Então, se nós observarmos, nos quadrados nós temos as 4 frutas, elas não se repetem. Nas linhas, a mesma coisa, certo? Elas não se repetem, elas são diferentes. E nas colunas, a mesma coisa, ok? Então, elas ocupam posições diferentes, mas elas não podem se repetir, nem no mesmo quadrado, nem na mesma linha e nem na mesma coluna. E existe um jogo parecido que se chama Sudoku, que é um jogo chinês ou japonês, agora não me lembro exatamente, que ele tem essa lógica com números. E aí são quadrados que vai do número 1 até o número 9. Então aqui nós temos, né, apenas 4 frutas. Então lá são 9, né, quadrados em cada quadro. Então ele também é bastante difícil de resolver, mas é bem divertido, porque quando a gente entende a lógica, fica mais fácil, a gente compreende as regras, que não pode repetir dessa forma e daquela forma, a gente vai tendo mais facilidade para resolver. Agora aqui nós temos mais um desafio, observem lá. Nele precisamos saber, a partir das informações que nós temos aqui, qual é o peso do porco, do macaco e da tartaruga juntos. Então vamos lá as informações que nós temos. Então, 3 porcos juntos pesam 30 quilos. Um porco mais 2 macacos pesam 20 quilos. Um macaco menos uma tartaruga pesam 4 quilos. Um porco, um macaco e uma tartaruga pesam quantos quilos? E aí nós temos as opções ali, 16, 18 ou 20 quilos. Como que nós vamos resolver este problema? Hein, pessoal? O prof vai ficar aqui nesse slide antes de ir para o próximo, para a gente tentar fazer juntos, ok? Então, se aqui nós temos 3 porquinhos juntos, eles têm 30 quilos, o que nós podemos fazer para saber o peso de cada um deles? Nós podemos realizar uma divisão, dividir esse peso de 30 quilos, que é o peso deles juntos, e dividir para saber quanto é o peso de cada um deles. Então, vamos lá. Então, eu tenho 30 quilos e vou dividir por 3 porquinhos. Vou anotar aqui. Então, 30 dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. Trago outro 0. 0 dividido por 3, 0. Então, 30 dividido por 3 é 10. Então, nós sabemos que cada porquinho
pesa 10 quilos, que 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Ok. Agora nós temos ali então que um porquinho mais 2 macacos são 20. Então, desses 20 quilos, eu já posso tirar o peso do porquinho, porque eu sei o peso dele. Então, eu faço lá 20, que é o peso total, menos 10, que é o peso que eu já sei. 0 menos 0, 0 e 2 menos 1, 1. Sobraram, então, 10 quilos para os 2 macacos. Então, eu faço da mesma forma que eu fiz para saber o peso dos porcos. Se 2 macacos pesam 10 quilos, eu faço uma divisão desse peso entre os 2 para eu saber o peso de cada um. Então, 10 dividido por 2, eu tenho que juntar. 10 dividido por 2 é 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, cada macaquinho pesa 5 quilos. Vamos marcar aqui. Então, nós já sabemos que o porco pesa 10 e o macaco pesa 5. Já tá ficando mais fácil. Agora, nós temos aqui que o macaco menos uma tartaruga dá o peso de 4 quilos. Então, a diferença entre o peso do macaco e os 4 quilos é o peso da tartaruga. Então, o que nós vamos fazer? O macaquinho, nós sabemos que pesa 5 quilos, certo? Se ele menos a tartaruga são 4 quilos, nós vamos tirar os 4 quilos para saber, então, qual é o peso da tartaruga. Então, 5 menos 4, 1. Então, a tartaruga pesa 1 quilo. Então, nós sabemos que o porco, cada porquinho pesa 10, cada tartaruga pesa 1 e cada macaquinho pesa 5 quilos, ok? Vamos anotar aqui mais bonitinho para a gente não se confundir, certo? Então, o porquinho, cada um pesa 10 quilos, cada macaco 5 quilos e cada tartaruga 1 quilo, certo? Então, esse é o peso individual de cada um deles. Então, eu preciso saber agora qual é o peso de um porquinho, um macaco e uma tartaruga juntos. Então, eu pego e somo o peso de cada um deles. O porquinho, 10, o macaco, 5 e a tartaruga, 1. E eu junto todos esses pesos. Então, 0 mais 5 é 5, 5 mais 1, 6. 1 mais nada, 1. Então, aqui eu tenho o total dos 3 juntos de 16 quilos. Eu tenho a opção de 16 ali no slide? Tenho. Tinha 16, 18 e 20. E na forma, na lógica que nós fizemos, nós chegamos no resultado de 16. Então, aqui, ó, depois de observar e fazer algumas continhas, nós pudemos concluir que um porco pesa 10 quilos, um macaco pesa 5 quilos e uma tartaruga pesa 1 quilo, certo? Foram esses os resultados que nós encontramos. Então, para chegarmos à resposta correta, nós somamos o peso dos 3, correto? Do porco, do macaco e da tartaruga. 10 mais 5 mais 1 igual a 16. Então, a resposta correta é 16. Um porquinho, o macaco e a tartaruga juntos pesam 16 quilos. Muitas vezes, então, nós encontramos problemas no nosso cotidiano que nós achamos difíceis de resolver, como esses aqui. Lá o primeiro, a gente não tinha números para resolver aquele problema.
Nós tivemos apenas que analisar, raciocinar, pensar com bastante atenção. Muitas vezes nós vamos tentar fazer várias vezes até nós conseguirmos chegar na resposta correta e não tem problema nenhum nisso. Usando a lógica, nós vamos conseguir resolver, porque com a lógica a gente também consegue identificar quando a gente está indo pelo caminho errado. Por exemplo, se nós tivéssemos feito e nenhum daqueles resultados que nós tínhamos com a opção fosse o que a gente tinha, é porque nós estávamos pensando de uma maneira errada. Então, nós já iríamos conseguir identificar e fazer a correção, ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de resolver esses probleminhas de lógica junto comigo. Depois, não se esqueça, lá na plataforma tem mais alguns esperando por vocês. Prestem bastante atenção, leiam com bastante atenção, que com certeza vocês vão conseguir encontrar as respostas, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!